Bom dia a todos, meu nome é Alexandra, eu sou professora de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre ginástica artística parte 1. Os objetivos da nossa aula é compreender os elementos da lógica interna da ginástica artística, que a incluem na categoria de esporte técnico combinatório. Também vamos trabalhar algumas habilidades, que são experimentar e fruir, exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando os seus tipos. Bom, pergunto a vocês, o que é a ginástica artística? A ginástica artística, ou GA, resumidamente, encurtando aí abreviado, ela é uma modalidade esportiva individual feita sobre aparelhos que envolve um conjunto de movimentos que exige precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. E agora eu pergunto, onde surgiu? Quem criou a ginástica artística? A ginástica artística surgiu no século XIX. Muitos estudiosos falam que foi no final do século XVIII, mas eu coloquei século XIX. Em um contexto marcado por exercícios preparatórios para a guerra. O seu idealizador foi o alemão Johann Friedrich, também conhecido como o pai da ginástica. Como vocês podem ver, tem uma imagem dele, Então, a ginástica artística, ela teve a sua origem em uma espécie de grande playground, com diferentes aparelhos localizados em uma floresta, voltada para a formação de ginastas com interesses patrióticos. O cavalo, para o treinamento, foi construído em madeira para que os ginastas se tornassem hábeis na hora em que precisassem ficar em pé ou girar sobre a coluna do verdadeiro cavalo, enquanto este seguisse em grande velocidade contra o inimigo. Era também conhecida por ginástica olímpica, e eu peguei essa época quando a ginástica artística tinha esse nome, ginástica olímpica. Provavelmente os pais de vocês, os avós também pegaram essa época aí, há bem pouco tempo atrás. E em 1896, a ginástica ela passou a integrar o quadro de provas dos primeiros Jogos Olímpicos de Atenas. Foi apenas em 1928 que as mulheres passaram a competir na ginástica por equipes, em provas olímpicas. Então, a ginástica artística é uma modalidade esportiva individual, isto é, o desempenho durante a competição depende apenas do próprio ginasta. A ginástica artística ela é dividida em duas categorias, masculino e feminino. Estas duas categorias têm diferentes aparelhos, os quais foram definidos pela Federação Internacional ao longo dos anos. No caso dos homens, o objetivo é ter aparelhos que destaquem mais a força, o equilíbrio do ginasta, sendo que os aparelhos usados são o solo, o cavalo com alças, as argolas, o salto sobre a mesa, barras paralelas e barra fixa, Eu coloquei aí para vocês, tá meio fora de ordem, mas eu vou explicar para vocês começando aqui da barra fixa. A barra fixa distancia-se a 2,5 metros aproximadamente do chão. A prova consiste basicamente de movimentos de impulsão e voo, que precisam ser executados em distintas empunhaduras e sempre no eixo longitudinal. Agora vamos falar um pouquinho sobre as barras paralelas. A série deve ser composta por movimentos que incluam impulso e voo. E o ginasta sempre deve iniciar sua prova abandonando o solo com os 2 pés simultaneamente. As barras situam-se a 1,75 m do solo. Agora nós vamos falar em seguida das argolas.
suspensas em uma barra metálica de 5,5 metros aproximadamente de altura, bem alta, né? Se distanciam do chão em 2,5 metros aproximadamente. E a execução de uma série desse aparelho requer muita força nos membros superiores e no abdômen também. E agora, mais aqui abaixo, nós vamos falar sobre o cavalo com alças. O atleta se movimenta sobre todo o cavalo, tocando o aparelho apenas com as mãos. Elementos fundamentais de uma série para o cavalo são o círculo com as pernas fechadas e em posição de tesoura. As medidas do cavalo com alças são 1,10 m aproximadamente de altura, 35 centímetros de largura, 1,63 m de comprimento e alças distantes a 45 centímetros uma da outra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o salto sobre a mesa. A prova inicia a partir de uma corrida, seguindo de um salto no trampolim com impulsão dos 2 pés. Após uma corrida passada pela mesa, o ginasta executa o segundo voo com mortais e movimentos acrobáticos. A mesa localiza-se a 1,35 m do solo. E por fim, agora nós vamos falar sobre o solo, né? O solo, assim como na prova feminina que falaremos, é um tablado de madeira coberto com molas, espuma e um tapete medindo 12 metros quadrados. A prova é uma série com 50 a 70 segundos de duração e é composta por saltos acrobáticos, elementos de força, equilíbrio e flexibilidade. A prova masculina não possui acompanhamento musical, diferente da feminina. Agora nós vamos falar, né, dos aparelhos de competições femininas. Vamos começar então sobre a trave aqui. Nós temos 4 aparelhos, temos a trave de equilíbrio, salto sobre a mesa, as paralelas assimétricas e o solo. Mas vamos explicar aqui, iniciando pela trave de equilíbrio. A trave talvez seja a prova mais difícil da ginástica artística feminina. Ela tem em torno de 1,20 m de altura, 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura, então ela é bem fina. A ginasta ela deve executar toda a série composta por movimentos acrobáticos e de dança, além de giros de 360 graus e saltos obrigatórios em um período que varia entre 70 e 90 segundos. Agora nós falaremos sobre o salto sobre a mesa. O atleta corre e se impulsiona a partir de um pequeno trampolim até a mesa. A partir da impulsão, a ginasta aproveita a fase aérea para fazer movimentos específicos do esporte. Quando volta ao solo, o seu corpo deve se desequilibrar o menos possível. A mesa tem altura de 1,25 m, comprimento de 1,63 m e largura de 35 centímetros. E agora nós vamos falar das paralelas assimétricas. As paralelas assimétricas, né, os movimentos circulares e de transferências entre as barras são os mais utilizados. A composição das barras é de fibra de vidro com comprimento de 3,5 metros por 40 milímetros de largura, que vai dar equivalente a uns 4 centímetros. A menor barra mede 1,60 metro e a maior mede 2,40 metros. E agora, por fim, nós falaremos sobre o solo. A prova é uma prova que combina dança com movimentos acrobáticos. As apresentações elas têm duração de entre 70 e 90 segundos.
E a ginasta, ela deve utilizar toda a área do tablado. A área do tablado, como já foi falado, é de 12 metros quadrados, 12 por 12. E aí, continuando, né, configura-se a ginástica artística como um dos mais belos espetáculos do ponto de vista estético e da superação de limites, né? Vocês veem aí que ela é marcada por gestos corporais fortes, graciosos, alinhados, tensionados, suspensos, invertidos, equilibrados no solo, apoiados ou não em aparelhos, sempre testando os limites da gravidade. Então agora, como vocês já estão vendo aí na tela, nós vamos falar sobre as posições básicas do corpo. E como vocês podem observar, nós temos aí o primeiro ginasta, ele está em posição estendido. É uma posição onde ele fica esticado, em posição ereta, né? Em segundo, nós temos a posição grupado, onde a ginasta está encolhida, ela abraça o joelho, né? E aí nós podemos verificar aí que, por exemplo, quando nós estamos dormindo encolhidinho, com aquele frio, nós estamos na posição grupado. Ou então, quando nós vamos fazer uma manobra no skate, que a gente tem que abaixar para fazer uma manobra, também posição grupada. Ou quando alguns alunos pulam na piscina, geralmente abraça o joelho e pula, também é posição grupada. Então tem muitos movimentos do cotidiano que a gente acaba fazendo sem saber que são movimentos que são utilizados na ginástica artística. Aí em seguida nós temos aqui o ginasta numa posição carpado, né? Onde ele tem 2 apoios no chão, né? As mãos no chão e as pernas para cima fechadas. Então, quando as pernas estão para cima fechadas, é um movimento carpado. Em seguida, a gente tem também um movimento carpado, com esse ginasta da calça azul, mais abaixo. Só que tem um detalhe, ele está com dois apoios, né, com as mãos no chão, mas as pernas, ao invés de estarem fechadas, estão abertas. Então significa que ele está em movimento carpado, mas afastado. Por quê? Porque os membros inferiores estão afastados. As pernas estão afastadas, uma da outra, ok? E nós vamos aqui para a última ginasta, que ela fez um salto, não tem apoio nenhum, e você percebe que os membros superiores estão afastados. Então esse movimento é o afastado. Por quê? Porque ela não está tendo nenhum tipo de apoio e os membros superiores e os membros inferiores, melhor dizendo, estão afastados. Então nós temos aí essas posições básicas do corpo: estendido, grupado, carpado, carpado afastado e o afastado. E a gente tem também as situações, né? As situações aí. Então, se vocês notarem aí, o primeiro ginasta, ele está numa posição de equilíbrio. Então, assim, a própria imagem já mostra, né? Ele está com apenas uma perna no chão, numa situação de equilíbrio. A segunda imagem mostra o ginasta em suspensão. O que significa estar em suspensão? Pendurado, né? Por exemplo, às vezes você vai brincar de subir numa árvore e você fica pendurado lá no galho. É uma situação de suspensão, né? Você vai brincar lá de pega-pega e de repente você precisa se pendurar em algum lugar para, vamos dizer assim, entre aspas, que é o pix, né? Para que você não seja pego. Quando você se pendura numa grade, né? Então você está numa situação de suspensão. E aí, por fim, nós vamos para o terceiro, que está numa situação de apoio, né? Então, você percebe aí que ele está ali no aparelho, sustentando, apoiando o corpo, numa situação de apoio, ok? Então, nós temos aí 3 situações aí de equilíbrio, suspensão e apoio.
E aí, nós vamos falar então sobre os movimentos característicos da GA, né? Então, os movimentos são giros sobre si mesmo, né? Aberturas, fechamentos, passar por apoios invertidos, saltos, aterrissagens, equilíbrios com diferentes apoios, deslocamentos com diferentes apoios, suspensões, balanceios e volteios. E aí, eu pergunto para vocês, o que são esportes técnicos combinatórios? Esportes técnicos combinatórios são aqueles cuja lógica interna está focada na qualidade do desempenho do atleta ou de um grupo, na busca pelos movimentos perfeitos, os quais são previamente determinados por manuais e códigos de pontuação. Exemplos: ginástica acrobática, ginástica rítmica, ginástica artística, saltos ornamentais, patinação artística. Nesses esportes não ocorre a interação entre os adversários. As principais características da ginástica artística são a plasticidade dos movimentos e a busca da perfeição em sua execução. E aqui nós temos, eu coloquei para vocês, ginastas brasileiras, né, representantes aí da ginástica artística. Temos aí a Daniele Hipólito, né, ela tem um bom tempo já na ginástica, logo já está aí se aposentando. Temos a Daiane dos Santos, que não está mais praticando, né, a ginástica. Temos a Flávia Saraiva e temos a Jader Barbosa, que são os nomes mais conhecidos da ginástica artística feminina. E agora nós vamos falar aí dos ginastas brasileiros da ginástica artística, os mais conhecidos. Nós temos aí o Diego Hipólito, que é o irmão da Daniele, né? Nós temos aí o Arthur Nori e nós temos o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti, ele é especialista no aparelho argolas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre as atividades que eu enviei a vocês. Nas atividades que eu enviei a vocês, eu faço algumas perguntas sobre o que vocês conhecem ou o que vocês sabem sobre a ginástica artística. Então, a primeira pergunta que eu coloquei lá para vocês foi se você conhece ou já ouviu falar sobre a ginástica artística. Então, isso é tranquilo para responder. Aí, a segunda eu coloco se você já praticou a ginástica artística ou conhece alguém que pratique. Depois eu pergunto: será que as capacidades físicas estão presentes também na ginástica artística? Vocês lembram quais são as capacidades físicas? Não lembram? Então vamos relembrar: flexibilidade, velocidade, agilidade, força e resistência. Então, e temos também a questão do equilíbrio, que a gente não tinha colocado nas capacidades físicas anteriores. Então, dessas 6 capacidades que eu citei, será que essas capacidades estão presentes na ginástica artística? Aí vocês vão refletir e responder lá para mim. E também pergunto se é possível praticar a ginástica artística sem o uso dos aparelhos oficiais na escola ou em casa. Será que é possível? Como? Vocês perceberam que os aparelhos são equipamentos grandes, né? E muitas vezes não tem na escola, não tem em casa. Como será que eu poderia improvisar para que eu possa fazer movimentos semelhantes? Então, vocês vão pensar, refletir e responder lá para mim. E pergunto também se você conhece o que são, se você conhece ou sabe, né, aí o que são esportes técnicos combinatórios. Olha que nome difícil, esportes técnicos combinatórios. E eu já comentei, né, já fiz uma leitura para vocês, já expliquei, mas enfim, os esportes técnicos combinatórios são esportes que têm um grau de dificuldade elevado.
né? São movimentos cuja execução é muito difícil, né? E os ginastas têm que fazê-los com perfeição, tá? Então, foi aqueles esportes que eu havia citado anteriormente, né? Ginástica acrobática, patinação e outros, né? E será que a ginástica artística pode ser considerada um esporte técnico combinatório? Será que tem um grau elevado, um grau difícil para executar os movimentos? Os movimentos são perfeitos? Então, vocês vão fazer essa reflexão e responder lá para mim. E ainda eu pergunto, né? Na verdade, eu peço que vocês identifiquem as capacidades físicas nas imagens. Então, eu apresento lá nos exercícios 3 imagens, onde vocês deverão colocar qual é a capacidade física predominante. Nós temos essas 6 que eu comentei com vocês. Então, dessas, qual que está mais em evidência? É óbvio que todas elas estão ali implícitas, né? Atuando, mas sempre tem uma que está em evidência. Então, eu quero saber essa aí que é predominante, tá ok? E eu sempre, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu sempre coloco atividades corporais para que vocês possam praticar em casa, tá? Então eu coloquei para vocês alongamentos, fazer 20 segundos cada movimento, não esquecendo de trocar o lado. Também eu coloquei alguns exercícios que muitas vezes a gente faz e nem sabe que faz parte da ginástica artística. Por exemplo, plantar bananeira, virar estrela, fazer rolamentos, né? Então, esses movimentos são movimentos da ginástica artística, né? Por exemplo, uma brincadeira que é da ginástica artística, que tem um movimento característico, é o pula-sela, onde você apoia as mãos nas costas do colega e você salta com as pernas abertas, né? Então, a gente realiza aí o movimento, né? Carpado, afastado. Então, e tem outras brincadeiras também que a gente utiliza aí, alguns movimentos da ginástica, algumas aberturas, né? O pula-sapo e outras brincadeiras mais. Bom, e só para finalizar nessa questão das brincadeiras, né? Vocês vão realizar os exercícios e tem lá fazer o avião, abertura, ponte, né, bandeira, enfim. E aí eu peço que vocês façam esses exercícios e tirem uma foto e mande para mim no meu e-mail, tá bom? Lembrem-se de conferir as atividades e depois clicarem em enviar, porque se não clicarem em enviar, eu não vou receber, tá bom? Lá no Google Forms, para que a sua participação seja validada, tá? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, fiquem em casa e até a próxima videoaula.